Uma notícia alarmante começou a circular em Bogotá, na Colômbia. Um avião Cessna 206 havia desaparecido durante o trajeto entre Araraquara e São José del Guaviare. 7 pessoas estavam a bordo, entre elas 4 crianças indígenas e sua mãe. A situação se tornaria ainda mais comovente ao revelar que o grupo viajava para encontrar o pai das crianças na capital. As crianças pertenciam ao povo Huitoto, um povo indígena que vive na Colômbia, no Peru e no Brasil. Entre eles estava Leslie, de 13 anos, Soleine, de 9, Tien, de 4, e a bebê Christine, com apenas 11 meses. A mãe se chamava Magdalena Mucutui Valência, de 33 anos. Também estavam no voo o piloto Hernando Múrcia Morales e o líder indígena Herman Mendoza Hernández. No povoado de Puerto Sábalo, local de origem das crianças, a notícia do desaparecimento causou profunda comoção. A professora, que as acompanhava em sala de aula, lembrou-se dos desenhos ainda pendurados na parede, enquanto familiares lidavam com o desespero e a incerteza sobre o destino dos passageiros. As crianças eram descritas como afetuosas, alegres e curiosas, cada uma com traços marcantes, desde o espírito protetor da mais velha até a vivacidade do irmão mais novo e a fragilidade da bebê. 4 dias após o desaparecimento, as forças especiais foram mobilizadas por ordem do general de brigada Sanches. A operação enfrentou desafios extremos. Uma selva densa e inóspita, conhecida como Llanos del Yari, uma região praticamente intocada da Amazônia colombiana, onde as buscas seriam como procurar uma agulha no palheiro. A missão se tornava ainda mais delicada pela presença de membros das Farc na região, um grupo guerrilheiro envolvido com o narcotráfico. Isso obrigava os militares a redobrarem a cautela, dividindo seus esforços entre a busca pelo avião e a vigilância constante contra possíveis ameaças. Entre os voluntários que se uniram às buscas estava Henry Guerreiro, do mesmo povoado das crianças. Embora motivado pelo laço cultural, havia também um impulso pessoal. Ele passava por um momento difícil em sua vida conjugal e viu na missão uma forma de afastar-se temporariamente dos próprios conflitos. Ele se juntou a um pequeno grupo que incluía Manuel Hanock, pai biológico de 2 das crianças e padrasto das outras 2. Após 2 semanas de buscas intensas, no 16º dia, chegou a notícia de que indígenas locais haviam localizado os destroços do avião. Ele falou, olha, tem uma casa azul no meio do mato. É claro que naquela hora eu pulei de alegria. A gente encontrou o avião. Mas não tinha ninguém vivo lá dentro. Dissemos para o Manuel que os filhos dele tinham morrido. 3 corpos foram encontrados no local, entre eles o da mãe, Magdalena. A confirmação trouxe pesar, mas também uma inesperada pequena esperança. As crianças não estavam entre os mortos. Nos arredores dos destroços foram encontrados indícios de que alguém havia sobrevivido. Havia bagagens reviradas, uma mamadeira, restos de maracujá silvestre mordido e um abrigo improvisado. Os sinais indicavam que as crianças poderiam estar vivas e em movimento. A missão mudou de natureza, de uma busca por vítimas, para uma corrida contra o tempo para encontrar 4 crianças perdidas em meio à floresta amazônica. Diante da nova realidade, o comprometimento das equipes de resgate aumentou ainda mais.
A prioridade agora era trazê-las de volta com vida. A operação ganhou um novo nome: Operação Esperança. A nação está tensa, orando pela vida das 4 crianças. Famílias colombianas inteiras estão acompanhando essa notícia em restaurantes, nas ruas. Com a confirmação de que as crianças poderiam estar vivas, os esforços se intensificaram. Os militares passaram a usar megafones para transmitir mensagens gravadas pela avó, numa tentativa de guiá-las até os socorristas. Mais de 10.000 panfletos foram lançados sobre a floresta, tanto em espanhol quanto na língua huitoto, com instruções claras para que permanecessem próximas à água e não se afastassem. A operação contou com o uso do chamado avião fantasma da Força Aérea Colombiana, que disparava sinalizadores para iluminar a densa floresta durante a noite. Apesar da criatividade, a estratégia envolvia riscos, pois o ruído dos helicópteros e o brilho dos sinalizadores podiam atrair não apenas as crianças, mas também perigos de possíveis grupos armados que atuavam na região. Havia a percepção de que os militares estavam diante de uma missão para a qual não haviam sido preparados. Acostumados a operar em situações de guerra, muitos demonstravam dificuldade em lidar com os desafios humanitários e culturais daquela busca. No 17º dia, surgiram atritos entre os indígenas e as forças armadas. A tensão não era apenas momentânea, vinha de um histórico de desconfiança e traumas antigos. Parte dos voluntários indígenas recusou-se a seguir trabalhando ao lado do exército, citando casos passados de desaparecimentos e massacres cometidos durante conflitos armados. Para eles, a presença militar representava mais uma ameaça do que uma ajuda. A desconfiança era recíproca. Entre os soldados, havia receio de possíveis emboscadas, e um episódio quase terminou em tragédia quando um indígena foi confundido com um guerrilheiro e quase foi baleado. Manuel Ranoque, padrasto das crianças, também enfrentava seus próprios fantasmas. No passado, havia se envolvido com o narcotráfico, trabalhando em laboratórios de processamento de cocaína, e agora, em meio à floresta, buscava redenção ao lado dos filhos desaparecidos, sustentado apenas pela esperança de reencontrá-los com vida. No 18º dia, os corpos das 3 vítimas foram finalmente removidos do local da queda. Esta manhã, os corpos foram retirados da área do acidente, colocados nesse helicóptero Black Hawk para serem transferidos finalmente a San José del Guaviare. Esse dia foi um dos que mais mexeu com a gente. Nesse mesmo dia, um novo contratempo se somou à missão. O cão Wilson, um pastor belga malinois, treinado em operações de busca e resgate, desaparece na mata. A área de buscas se tornava cada vez mais extensa e desafiadora. Estimava-se que as crianças poderiam ter se deslocado até 100 quilômetros desde o local do acidente, cobrindo uma distância equivalente a 3 vezes o tamanho da área urbana de Bogotá, e por causa disso, cada novo dia tornava o resgate mais urgente e mais improvável. Neste momento, a angústia toma conta do país. Em restaurantes, ruas e praças, os colombianos acompanhavam cada atualização com apreensão. Havia quem duvidasse da sobrevivência das crianças, lembrando os perigos da selva, como cobras, aranhas e a falta de comida. Comovidos, outros viam na tragédia um espelho de seus próprios lares, pois para muitos, perder um filho era impensável. Após 20 dias sem avanços concretos, o general Sanches começou a questionar a situação. Nenhum choro de bebê, nenhum grito, nenhum som. A ausência de qualquer sinal era desanimadora, e ele entendeu que a estratégia de busca precisava mudar. Foi nesse momento que surgiram reforços inesperados.
cerca de 40 membros da guarda indígena chegaram a San José del Guaviare prontos para agir. Entre eles, Nicolás Ordóñez e Eliezer, voluntários com uma conexão profunda com a floresta e suas complexidades. Nicolás carregava cicatrizes do passado, pois aos 12 anos havia sido recrutado por grupos paramilitares e durante anos conviveu com armas, violência e drogas. Retornando à comunidade aos 17 anos, marcado por traumas e com a sensação de tempo perdido, participar daquela missão era para ele uma forma de reparar o passado. No 24º dia, os indígenas adotaram uma abordagem diferente da usada pelos militares. Enquanto os soldados avançavam em formação linear, eles optaram por se movimentar de maneira menos previsível, imitando os padrões de comportamento infantil, pois acreditavam que para encontrar uma criança era preciso pensar como uma. A nova estratégia logo mostrou resultados. Espalhados pela mata, eles encontraram vestígios. Uma tampa de mamadeira, roupas infantis, um pequeno tênis, uma toalha verde e até uma fralda suja. As marcas em frutas silvestres indicavam que as crianças haviam se alimentado ali. Em uma das clareiras, os sinais sugeriam que haviam permanecido por vários dias, e apesar das esperanças, eles perceberam que o tempo jogava contra. No 26º dia, data que marcava o primeiro aniversário da bebê Christine, o clima entre os voluntários era de crescente desânimo. Nicolás dividiu algo íntimo com o grupo, contando que anos antes havia perdido o pai e o irmão, desaparecidos durante a Guerra Civil. Abandonando tudo para procurá-los, mas nunca os reencontrou. Mesmo assim, nunca desistiu. Para ele, aquela busca era também uma continuação da sua própria história. No 29º dia, surgem novos obstáculos. Diversos integrantes da equipe de resgate adoeceram, apresentando sintomas de tosse intensa, febre alta e calafrios. Entre os atingidos estava Dom Rúbio, um xamã Uitoto respeitado pela comunidade. A situação dele era mais grave, pois ele tossia sangue, mas dizia não estar doente. Para ele, aquilo era obra de forças invisíveis, um duende da floresta, segundo a tradição. Essa fase crítica obrigou um reencontro entre os grupos, onde um enfermeiro do exército passou a cuidar dos indígenas doentes. A colaboração, até então marcada por tensões, começou a se consolidar, mostrando que ainda havia resistência. Afinal, dali em diante, era preciso trabalhar juntos para seguir adiante. Com o tempo avançando e as crianças ainda desaparecidas, uma dúvida incômoda começou a circular entre os integrantes da busca. Se adultos preparados estavam adoecendo, como estariam 4 crianças sozinhas na selva? Será que ainda estavam vivas? Ou já era tarde demais? No 31º dia, uma mudança importante acontece. Pela primeira vez, os militares deixaram de seguir os próprios métodos e passaram a obedecer às orientações da guarda indígena. Mesmo com essa nova aliança, o desânimo persistia. O silêncio da mata incomodava. E as perguntas se repetiam. Estamos mesmo na direção certa? Por que não há nenhum sinal? Se tivessem falecidas, não haveria pelo menos um corpo? Foi então que surgiu uma hipótese desconcertante. A avó das crianças, Fátima, acreditava que a mais velha, Leslie, poderia estar se escondendo de propósito. Segundo ela, a menina tinha medo de reencontrar Manuel, o padrasto. Ele deu uma surra nela com um galho de úmero. E aqui ela ficou. Foi o cabelo que protegeu ela. Senão ela ia perder a cabeça. As crianças acostumadas a se esconder na floresta durante momentos de tensão poderiam estar repetindo esse comportamento agora.
No 32º dia, a tensão ganha contornos sobrenaturais. À noite, membros da equipe relataram sons estranhos ao redor do acampamento e as bússolas dos GPS giravam sem sentido. As bússolas do GPS começaram por causa de algum magnetismo a dar muitas voltas. Eu confesso que eu fiquei com medo. Para os indígenas, aquilo era um sinal. A floresta parecia estar mandando um recado. A Mãe Terra estava mostrando que não estava satisfeita. No 34º dia, os noticiários passaram a falar em tom de despedida, informando que talvez o milagre não venha. Afinal, um bebê não sobrevive sozinho por tanto tempo na selva e o moral da equipe estava no chão. Dom Rubio então sugere usar a ayahuasca, uma bebida sagrada para os povos indígenas, como uma arma poderosa para que fosse mostrado o caminho. Então o pedido foi feito diretamente ao general que fosse transportado a bebida de helicóptero até o acampamento. A primeira tentativa foi com Manuel. A ideia era que ele tomasse a bebida e recebesse uma visão com a localização das crianças. Mas o resultado foi oposto. Só restava uma dose, e a responsabilidade do último esforço, antes de encerrar tudo, caiu sobre Dom Rubion. Curiosamente, Dom Rubio teve uma visão intensa. Na manhã seguinte, ele então faz um anúncio confiante. As crianças seriam encontradas naquele mesmo dia, às 3 da tarde. Era o 40º dia de buscas. Muitos já se preparavam para encerrar a missão, e o clima entre os envolvidos era de resignação. Com ou sem sucesso, estavam prontos para partir. Ainda assim, um grupo pequeno decidiu seguir a direção indicada por Dom Rubio, ao noroeste, onde ele acreditava que as crianças estariam. A trilha era fechada e difícil. O grupo avançava em silêncio, até que todos pararam atentos a um som no meio da mata. Quando Eliezer ergueu a cabeça, viu uma cena quase inacreditável. As 4 crianças estavam ali, assustadas, tentando entender o que acontecia. Ele ergueu os braços e disse apenas uma palavra: família. A emoção tomou conta de todos. Era o fim de uma angústia prolongada. O pequeno Tien foi o primeiro a falar, contando que a mãe havia morrido no avião. Ele estava extremamente debilitado, e os socorristas entenderam que se tivessem demorado mais 2 dias, talvez não o encontrassem com vida. Os 4 indígenas decidiram se revezar no transporte das crianças, com cada um se responsabilizando por uma delas durante o caminho de volta. Mais tarde, Leslie, a irmã mais velha, relatou sua versão aos policiais, a perna esquerda, enquanto os irmãos choravam ao seu redor. A mãe ainda estava viva, mas logo parou de emitir sons. Leslie retirou a bebê debaixo do corpo da mãe e decidiu abandonar os destroços em busca de água e comida. Sem conseguir caminhar, precisou engatinhar por quase 20 dias. Seu maior foco era manter a irmã menor viva, pois ela sabia que uma criança tão pequena precisava de mais alimento do que os demais. Com os conhecimentos que havia aprendido com a mãe, ela conseguiu identificar frutas seguras para o consumo, chegando a improvisar uma vara de pescar, se alimentando de peixes crus. Em um momento de risco, ela matou uma cobra com um graveto pouco antes que alguém se sentasse sobre ela. Durante os dias mais sombrios, ela enfrentou momentos de desespero,
sonhando em certa noite que jamais seriam encontrados. Acordando com o coração acelerado, sufocada pela angústia, ela chegou a se afastar dos irmãos, decidida a deixá-los para trás. Mas 20 minutos depois, ela voltou atrás. Nos últimos dias, Christine e Tien estavam à beira da morte. O problema era tão grave que, no instante em que avistaram o resgatista, Leslie desmaiou e, ao acordar, sentiu o alívio que há semanas não conhecia. Pela primeira vez, não precisava mais carregar o peso de manter os irmãos vivos. A notícia do resgate se espalhou rapidamente. Em todo o país, a população recebeu a notícia com emoção. Após 40 dias, as crianças estavam vivas. Uma história de resistência que uniu a nação. A única ausência sentida naquele momento era a do cão Wilson, ainda desaparecido na floresta. O general Sanches, em um discurso emocionado, destacou a contribuição dos soldados e do povo indígena para o sucesso do resgate. Para os indígenas, o resgate das crianças tinha um significado ainda mais profundo. Isso porque eles consideravam que, ao retornar, as crianças se tornavam filhas não apenas da selva, mas da própria Colômbia. A sobrevivência dessas crianças por 40 dias, lideradas pela coragem de Leslie, permanecerá como um testemunho extraordinário da resiliência humana e da importância do conhecimento tradicional indígena, que as ajudou a encontrar alimento, água e abrigo em um dos ambientes mais hostis do planeta.